Quais os limites do namoro? Tem problema casar e não namorar por tanto tempo? Isso que a gente vai responder hoje no Zoe Israel Responde. É isso, pessoal. Vocês têm mandado algumas perguntas pra gente, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, e a gente montou esse vídeo para responder essas perguntas. Não pensem que a gente não tá olhando, tá? A gente tá olhando todas as perguntas, anotando tudo e vai começar a responder nesses vídeos. Então a primeira pergunta hoje é: você precisa gostar muito de alguém para iniciar um relacionamento? O que você acha? O que eu acho? Eu acho que sim, né? Eu acho assim que o namoro tem que ter sempre um objetivo final de uma vida junta, de um casamento. Eu acho muito complicado você começar um relacionamento e não estar apaixonado. Espere esse tempo acontecer para que você dê o primeiro passo. Não tá muito nessa pergunta, né? Mas uma coisa que a gente tem visto bastante acontecer é aquele lance de vamos orar, né? Então as pessoas elas acabam começando alguma coisa antes de ter realmente a certeza que você gosta da pessoa para começar um relacionamento, né? Então antes mesmo de você começar a gostar de alguém, você já está iniciando algo. Isso eu não acho legal. Eu acho legal a gente ter a certeza, pelo menos o máximo de certeza que a gente pode ter para começar um relacionamento, para iniciar uma conversa. Você precisa querer ter com aquela pessoa no sentido de que acima de qualquer outra pessoa você quer aquela. E não tipo, já que não tem ninguém, vai esse mesmo, né? Segunda pergunta. Quais coisas precisamos ceder em um namoro? E aí? Que é isso, né? Vamos ver. Eu acho que a gente precisa ceder tudo que é errado em nós. Tem coisas que você pode abrir mão. A sua chatice, às vezes a maneira que você é ignorante, às vezes você é grosseiro ou grosseira. Eu acho que isso precisa ceder. Agora, valores, jamais. Dentro de um relacionamento, a gente acaba entendendo muito como nós somos mesmo, Sim. né? Então, dentro de um relacionamento, as pessoas vão apontar, falar assim, mas eu não sabia que eu era assim. Então, tem alguns pontos dentro de um relacionamento que melhorias podem ser bem-vindas. Com certeza. Né? Mas coisas que a gente não pode abrir mão são valores. Valores, seus princípios bíblicos, aquilo que Deus diz que é certo, aquilo que Deus diz que é errado. Isso sim a gente não pode abrir mão. São inegociáveis, que eu falo, diante de Deus. A nossa essência, quem nós somos. Agora, os nossos defeitos, vamos lá, ninguém quer mais eles. Terceira pergunta: as atividades do ministério já atrapalharam o seu relacionamento? Essa foi feita para mim, né? Porque a gente é muito ocupado, a gente tem muitas coisas acontecendo na nossa vida ministerial. Israel tem a correria dele, eu tenho minha correria. Até hoje, eu acho que a gente nunca se atrapalhou. Nunca atrapalhou porque tempo de qualidade não é uma das nossas linguagens de amor. Nossa linguagem de amor é toque físico e serviço. Então, como isso não é uma das nossas linguagens, acabaram atrapalhando, né? Então, quando a gente está junto, pra gente tá ótimo. A gente não precisa ter muito tempo junto para que a gente possa suprir um ao outro com Por exemplo, antigamente eu fazia turnê, eu ficava às vezes 15 dias fora de casa. E pra mim... Eu sofria, quase morri, mas... porque não tinha comida, porque... Tô brincando. Aquele momento que a gente se falava durante o dia me satisfazia muito, né? Tem pessoas que não conseguem se satisfazer com, tipo, 15 minutos. Precisa, assim, de uma noite juntos, de um dia de passeio. Eu já não sou assim. E o ministério é uma coisa que ocupa tempo. Então, tempo e tempo e tempo. Quando Israel me conheceu, ele já sabia da vida que eu tinha. Então, eu acho que você já entrou sabendo o que você estava esperando. E quando eu conheci ele, eu também sabia das demandas dele. Então, assim, eu acho que isso é muito importante no namoro. Você olhar e perceber, isso daqui provavelmente só vai aumentar, né? Você tá casando com um médico, né? Que faz plantão. Você acha que vai melhorar? Não, querida. Vai aumentar, né? Então, por isso que a gente tem que fazer boas escolhas. A pessoa com quem casamos precisa ter o mesmo chamado? Não precisa ter o mesmo chamado, né? Mas existem chamados que são muito antagônicos, né? Por exemplo, eu tenho chamado para ser missionário na África e o meu marido ou minha esposa tem um chamado para servir numa igreja local. São totalmente opostos, então isso vai acabar atrapalhando, né? Mas não precisa ter o mesmo chamado. Então, por exemplo, eu tenho chamado para ser músico e a minha esposa tem chamada para ser dentista.
Então não precisa ter exatamente o mesmo Acho chamado. que precisa ser chamados que não se atrapalham e se complementam, né? Então o meu chamado ajuda, Israel, o chamado dele me ajuda, a gente acaba se complementando. Devo colocar na parede o cara que parece interessado em mim ou de vez... Devo colocar na parede o cara que parece interessado em mim, que às vezes não parece? Devo falar pra ele tipo, chega mais? Nunca. Não tem a ver com machismo aqui, tá, pessoal? É o lance o seguinte, o homem, ele precisa ter esse lance da conquista. Então o que acontece? Muitas vezes a mulher toma, né, essa primeira atitude, o homem não teve esse lance da conquista, não teve esse lance de ter conquistado a esposa. E o que a gente vê, e não é raro da gente ver, é num relacionamento, num casamento, o homem não ter tido esse lance da conquista e a mulher tá precisando sempre conquistar o marido. Ela não se sente segura nesse amor. Talvez você esteja ansiosa porque ele ainda não tomou uma decisão. Seja paciente ou veja que talvez ele não é a pessoa para você. Porque eu acho que toda mulher merece um homem que sabe o que quer. Então, assim, se ele tá tendo o tempo dele, que às vezes acontece, né? De um rapaz não saber o que quer e tá chegando naquela resposta dele. Deixa lá, deixa quietinho, não fala com a pessoa, nem conversa, manda, vai viver tua vida. Porque se realmente ele te ama e te quer, ele vai correr atrás de você. Ele vai atrás. Então, assim, eu posso contar uma experiência? Pode. Eu coloquei uma pessoa um dia na parede. Sério, linda? Sério, amor. E aí? E é porque ele não sabia, ele me mandava mensagem todos os dias, de bom dia, de boa noite, ficava horas no Skype conversando. E um dia eu cansei, foram 9 meses disso. E daí eu falei, daí eu fiz uma tática que eu achei que foi sábia, só que não foi, tá? Eu falei assim, olha, eu não quero mais conversar com você, porque todo dia você fica me mandando mensagem, e pelo jeito isso não vai em nenhum lugar, então, tipo... Mas eu fiz isso esperando que ele falasse o quê? Não, então eu quero. Não, então eu quero. Então agora eu quero. Não, é que eu sou tímido. Isso, dele fez tudo isso. Uhum. E ele me pediu em namoro, via Skype. E aí? Foi horrível, gente. Bem feito. Foi horrível porque eu sentia toda hora que eu queria mais o relacionamento do que ele. E apesar de que durante o nosso namoro, ele foi uma pessoa muito boa. Ele acho que foi o único ex-namorado que nunca me maltratou. Mas assim, sempre havia um lugar de insegurança em mim, porque eu não tinha uma história que eu queria ter tido. O lance é você, mulher, né? Tipo, você imagina no relacionamento pra tua vida inteira, como a gente fala, né? Pra vida inteira, é bastante tempo. Você está sempre com esse negócio, poxa, eu não fui conquistada, eu que conquistei, eu que fui atrás. E ao longo do tempo, você sentindo teu marido indo embora, isso é problemático mesmo, tá, pessoal? A gente não fala aqui de algo de achismo, né? A gente vê casos, pessoas vêm falar com a gente e a gente identifica esse problema muitas vezes dentro do relacionamento. E daí, quando você toma partido nessa hora, você vai tomar partido em tudo na vida também. Porque já prova que o homem não está sendo um homem. Então você vai tomar partido de tomar iniciativa até nas coisas do relacionamento, de tudo. Então eu que tomava partido em tudo, era horrível, eu me sentia muito, tipo... Eu nunca fui dominadora, mas naquele relacionamento eu me sentia dominadora. E eu não sou assim, você sabe disso. Então, a galera acredita em tudo. Não é. Aprender a dizer não, é possível aprender? É uma boa pergunta. Com certeza, eu não sabia falar não para algumas pessoas na minha vida. E eu precisei entender o porquê que essas pessoas tinham tanto controle na minha vida. E eu precisei começar a falar não. É como se eu tivesse uma doceria e eu dei a chave para dessa doceria para essa pessoa e eu falei, você pode entrar e pegar o doce que você quiser quando você quiser. E de repente, ao falar não, é como se eu arrancasse essa chave dessa pessoa. Imagina a reação dessa pessoa. Ela ia ficar muito brava. Então, quando eu comecei a falar não, mano, foi feio. A pessoa que eu não estava acostumada a ouvir o não de mim virou um bicho. Porque é como se eu tivesse arrancado um direito dela. E ali eu precisei lidar com esse desconforto, porque na verdade eu fui acumulando esse desconforto. Porque se eu tivesse falado não a primeira vez, eu não teria sofrendo aquilo depois de anos de nunca saber falar não. Então, o falar não, ele é fundamental para que você tenha uma vida saudável. Existe um livro chamado Limites, e a gente vai colocar o link aqui para você comprar esse livro, que vai te ajudar a colocar limites e falar não de maneira saudável.
Um outro ponto dentro dessa pergunta é que muitas vezes esse problema ele vem do lance da necessidade de aceitação, né? E isso é um problema. Então você precisa entender o porquê que você necessita tanto da aceitação dessa pessoa, né? E aí é um vídeo mais longo pra gente falar sobre aceitação no próximo vídeo. Já sou casada, mas minha mãe continua sendo super protetora. Como lidar com isso? Se você é o filho, né, ou a filha, você deve falar com a sua mãe, né? Então você toma atitude, não deixa o cônjuge tomar essa atitude. Nunca. Você como filho ou filha, você toma essa atitude e você fala com sua mãe ou com seus pais. Pai, é o seguinte, agora eu já formei a minha família, eu tenho a minha independência e é bom que você tenha, né? Porque muitas vezes o que acontece é você não ter a sua independência dependendo dos seus pais e isso gera um vínculo, então tenha a independência dos seus pais para que você possa chegar e falar assim, não, agora é uma nova família, nós estamos construindo do jeito que a gente entende como tem que ser uma família, te agradeço por todo o carinho e toda a preocupação, mas agora sou eu que tenho. E isso tem muito a ver com a pergunta anterior. Então, o livro também serve para isso, para você estabelecer um limite com a sua mãe superprotetora ou seu pai superprotetor. Tem problema casar com pouco tempo de namoro? Depende, né? Depende de quem tá casando. Porque se é uma pessoa imatura, tem muito problema, porque os ajustes serão muito grandes na vida. Agora, se são pessoas que já sabem o que querem, eu acho que o tempo é muito relativo. Né? Então, assim, tem pessoas já com idade, que já conhecem, já sabem o que querem e já tem certeza, não tem por que ficar esperando. Agora, tem, eu acho, às vezes, criança casando, né? Esse é o problema, né? Porque você tá tão imaturo, você não conhece nem a você mesmo, né? Então, como é que você vai ter um pouco tempo de namoro para conhecer um outro para chegar num casamento? Então, o ideal é que ambos sejam maduros, ambos saibam aquilo que querem, que tenham... E eu também acho errado essa coisa de tem que ter 2 anos, ou... como assim? Tá namorando todo esse tempo, não casou, tem problema. Eu acho, assim, que a gente é muito fechado nisso, e não pode ser. Eu ouvi um dia uma pastora falando assim pra uma discípula dela, assim, nossa, já tá 2 anos namorando, vocês têm algum problema? Eu falei, gente, eu não falei nada, porque eu namorei 2 anos e 3 meses, né? Eu falei, sendo que a gente queria casar depois de 1 semana já que a gente se conhecia, só que a gente sentiu de Deus que a gente precisava casar mais pra frente, mas não tinha nenhum problema. Então, assim, a gente também não pode ser tão radical assim. Não, o tempo ele é relativo. E por último, vamos lá, a última pergunta de vocês hoje, quais os limites do namoro? Quais os limites do namoro? Porque o pessoal quer sempre estar no limite. I don't know. O pessoal tá ali. Qual que é o limite? Até onde que eu posso chegar? É meio estranho isso, né? Porque não é sábio a gente testar todos os limites, né? Porque a gente sabe, quando você tá num relacionamento, esses limites que vocês vão testando, num outro dia, vocês nunca voltam 2 passos atrás. A gente nunca volta 2 passos atrás. A gente sempre parte daquele da último onde passo. A gente parou. Então o limite ele vai ficando cada dia mais avançado até o ponto que a gente acaba indo contra aquilo que a Bíblia fala. Eu acho que é muito simples. Eu acho que eu vou ensinar uma coisa pros meus filhos. O limite é o quê? Todas as partes que o biquíni ou a cueca cobre, a sunga cobre... Não. Off limits. Não vai ter, não vai segurar, não vai mexer, não vai tocar. Pronto. Ok? 2. Se um beijo te leva a esquentar o motor pra caramba, não beija, namoro. Faz a corte. Se um beijo não dá nada, daí tem uns problemas também, né? Também tem problema. Mas o lance é você ter esse conhecimento, sim, né? de saber você. Se conheça, né? Por que você vai testar os limites? Se conheça. Eu conheço pessoas que no namoro, e eles não praticaram nenhum tipo... ato sexual. Nem nada do tipo. Mas que, cara, eles sabiam que, se eles começassem a se beijar, eles iam... ir além dos limites. Além dos limites. Então, eles conheciam os seus limites e, cara, eles não estavam nem dispostos a testar isso. E isso vira um peso no relacionamento. Gente, o que eu atendo de casais? Ai, pastora Zoe, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu falo, gente, pra quê? E parece que eles vivem debaixo de uma culpa. Nem coloque isso na mesa, nem traga isso no relacionamento. Tem tanta coisa boa pra viver no namoro, é pra ser divertido, é pra ser legal, mas você inclui coisas que não são para serem incluídas e isso se torna um peso, né? Então, assim, se você colocar o limite lá para trás,
você não vai nem chegar perto do fogo. E você vai ter um relacionamento tão leve e tão feliz. Mas isso você tem que colocar no início do namoro e não no meio. Porque é difícil. Claro que se você já tá namorando e passou do limite, daí volta não uma casinha, volta tipo as 10 casinhas. Então é isso, gente. Muito obrigada aí pelas suas perguntas e a gente vai aí continuar respondendo vocês. Então se você tem mais perguntas, é só colocar aqui embaixo nos comentários, mandar por DM, mandar no nosso e-mail. Fique à vontade aí, a gente vai selecionando e vai respondendo nos próximos vídeos. Um beijo! Beijo! Bye!